tema dessa noite é o privilégio de ser filho de Deus. Bata no seu peito e diga: que privilégio eu tenho de ser filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. Pai, eu quero te louvar nessa noite e pedir que o Senhor tome o controle de tudo aquilo que será dito aqui. Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar em mim, Deus. Usa-me a mim, Deus, que nessa noite eu desapareça e somente o teu Espírito apareça aqui nesse lugar. Que sejamos incendiados e impactados pela tua palavra, pelas tuas verdades. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela é rema para a nossa vida, ela é verdade para a nossa vida, ela é instrução para a nossa vida, ela é lâmpada para o nosso caminhar e luz para o nosso caminho. Obrigada por isso, Senhor, e nós te louvamos, porque cremos que o Senhor há de falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você que está com seu papai pudesse dizer, ou com a sua mamãe, ou com algum representante, você pudesse dizer: que bom que você está aqui comigo, pai. Que bom. Sabe, queridos, a paternidade é algo muito mais forte do que nós podemos dimensionar. Muito mais forte. E provavelmente apenas a falta dela, para nos fazer avaliar a necessidade que ela tem nas nossas vidas. Todos nós viemos de um pai biológico, não é verdade? Olha para o seu pai aí e diz: obrigado, pai, por ter me gerado. Você já parou para pensar porque Deus fez questão de se revelar ao mundo como um pai? Eu sempre digo que a figura do pai, ela é tão importante na vida de uma pessoa. E foi por esse motivo que Deus escolheu se revelar ao mundo como um pai. Então Ele é o teu pai, Ele é o teu amigo, e é dessa forma que nós temos que ver Deus, aceitar a paternidade de Deus, na verdade aceitar a nossa filiação espiritual, porque nós somos filhos dele. Então a paternidade é o início e o fim de tudo, é o início e o fim de tudo, e é por isso que Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele, como um pai amoroso. A gente sabe, certamente essa tarefa de ser um pai e uma mãe não é fácil. Vocês que são jovens,
um dia serão pais, amém? Diga amém, porque uma hora dessa Deus diz assim, vou liberar a tua bênção para você casar e depois gerar aí a tua descendência, né? Então vocês serão pais, mas vocês serão pais tão amorosos, à semelhança do Pai Celestial. Amém, queridos? Então é um privilégio ser pai ou mãe, é uma das responsabilidades talvez maiores que a gente possa ter nessa vida, educar um filho, educar alguém, sabe, e ela não pode ser de fato feita, realizada de qualquer maneira. Queria saber quantos pais novamente tem aqui, quantas mães, temos bastante pais aqui, né? Então a gente não pode negligenciar isso, porque se a gente negligenciar o nosso papel enquanto pais, nós poderemos prejudicar o destino de alguém. O destino de alguém. Então essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão aqui na terra. E quando a gente olha para essa parábola, nós percebemos que aquele rapaz foi assim incrivelmente ousado de pedir aquela herança antes do tempo. Porque essa narrativa do filho pródigo, querido, eu mudaria. Eu acho que eu não colocaria o filho pródigo, mas eu colocaria a parábola do pai amoroso. Porque esse pai, nós vemos, né, em cada atitude dele, amor, deixando o filho livre para escolher. Deixando o livre para escolher e o recebendo de volta. Então, com certeza, quando a gente entende e recebe esse amor do nosso Pai Celestial, esse amor cresce dentro de nós e a gente passa a viver em Deus, porque Deus é amor. Eu diria que um dos maiores atributos de Deus é amor. Diga para o seu pai, ou diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus é amor. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente vê que esse filho ele foi muito ousado de pedir uma herança antes do tempo. Até um absurdo, porque para o judeu, e até hoje, se a gente for olhar e olhar por esse prisma, para um judeu ali uma atitude como essa era um sacrilégio até, era uma desonra sem precedentes, porque a herança era para o filho usufruir, para perpetuar o nome do pai. Só que esse filho aqui, ele não quis saber disso, ele quis pedir a parte da sua herança e seguir o seu caminho, seguir a sua vida. Mas aí eu pergunto para você, por que esse filho fez isso? Por que ele resolveu pedir a sua herança? O que houve na vida desse filho que o fez pedir a herança antes do tempo, que o fez sair de perto do seu pai? Um pai tão amoroso, porque a Bíblia diz que é um pai tão amoroso. O que o fez sair de perto? E eu quero relatar para você um pouquinho dessa trajetória em alguns tópicos. Essa trajetória do filho pródigo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a perda da intimidade com o pai. Porque uma pessoa, pensem comigo, uma pessoa, um filho que tem amor, que recebe amor, que tem dedicação do pai, um filho que tem tudo ali, por que ele sairia de casa? Por que um filho desse sairia de casa e desonraria o pai dessa forma? Vamos pensar atualmente, por que um filho faria isso? Um filho que tem amor, um filho que é amado. Provavelmente é um filho que não tem intimidade com esse pai. Não porque o pai não queira, mas porque o filho não se chega. Então, embora aquele filho vivesse num ambiente de amor, de aceitação, em algum momento aquele filho se afastou emocionalmente do seu pai. Talvez não houvesse mais diálogo, intimidade, porque não é normal um filho fazer isso, não é normal. Uma das características, amados, que define uma pessoa, um ser humano, porque Deus nos criou dessa forma, é a necessidade de comunicação, de socialização, de abrir o seu coração, de olhar nos olhos, de poder derramar a sua alma e falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele está achando, aquilo que ele está sentindo. Então, quando esse ser humano, e por causa dessa capacidade desse ser humano, ele pensa, ele sente, ele age, ele interage. E aí o nível de relacionamento dele com Deus, com as pessoas, cresce, porque Deus nos criou dessa forma.
E aí eu olho, queridos, para o início de tudo, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias, para conversar, para dialogar, para gastar tempo, sabe, para ter aquele momento de conversa, porque Deus, Ele espera isso de mim e de você, intimidade. Ele espera que nós conversemos com Ele, Ele espera que nós ouçamos a sua voz. Só que por causa do pecado, tudo isso foi rompido. Por causa do pecado, após a queda do homem, a intimidade nos nossos relacionamentos, ela passou a ser possível apenas por um investimento sacrificial. Ou seja, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me esforçar para ter intimidade. Porque senão a gente vai começando a viver no nosso mundinho, da nossa forma. Então, nós precisamos gerar essa intimidade, nós precisamos tanto com Deus, como com as pessoas e com os pais. Porque o primeiro relacionamento que a gente, é a base de tudo, é o nosso relacionamento com pai e mãe. Então, por causa da queda, houve algo que desestruturou essa intimidade. E isso afetou diretamente o relacionamento entre pais e filhos. E vice-versa, entre pai e filho e pai. E, na verdade, esse relacionamento deveria ser algo comum, deveria ser algo dinâmico, porque era dessa forma no Jardim do Éden. Todos os dias, Deus estava ali com os seus filhos para conversar. Mas por causa do pecado, houve um rompimento. E é por isso que a gente precisa se esforçar. Eu vi uma frase recentemente no Face, eu achei muito interessante essa frase. Diz assim: quem muito se ausenta, com o tempo deixa de fazer falta. Não é verdade? Quem muito se ausenta, com o tempo deixa de fazer falta. Então nós necessitamos de relacionamentos, assim como nós precisamos de alimento. Então quando isso não acontece, nós não conseguimos ter uma vida saudável e equilibrada nos nossos relacionamentos. E como nós precisamos de cura nessa área. Quantos pais se sentem distantes do coração dos seus filhos? Quantos pais não conseguem mais ter um relacionamento saudável com seus filhos? Um relacionamento aberto, onde o seu filho pode abrir o coração e falar. E dizer aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está achando, aquilo que ele está sentindo. E isso vai gerando, isso vai automaticamente trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Essa dificuldade, porque o nosso relacionamento base é o relacionamento entre pai e filho. Então, quantos pais se sentem distantes, quantos filhos se sentem distantes dos pais? Como isso tem acontecido? Há uma causa por trás de toda rebeldia. Há uma causa por trás de toda ganância. Há uma causa pela falta de honra, pela quebra desses laços afetivos. Há uma causa por trás disso tudo. Então eu quero dizer para você que é pai, que é mãe aqui. Pais, não permitam que os seus filhos se afastem emocionalmente de você. Porque eles vão chegando numa fase, eu até ouvi uma vez uma frase, não era uma frase, era quase um texto, que dizia que parece que quando é criança, a criança quer falar muito. E vai ficando adolescente, aí o pai diz: peraí filho, peraí, cala a boca, peraí rapidinho, já vou te dar atenção. E aí o filho vai crescendo, chega na adolescência, esse filho não quer mais falar, porque ele já ouviu tanto, para. E aí é hora do filho se calar, e às vezes ele vai se afastando. Sabe, então pais, não permitam que os seus filhos se afastem emocionalmente. Eu não digo fisicamente, mas eu digo emocionalmente. Invista no seu relacionamento com seus filhos. E isso independe de idade. Isso é para criança, é para adolescente, é para jovem, é para a fase adulta. Isso independe. Então não permita que seus filhos se afastem emocionalmente. Os abrace. Abraça aí o teu filho, você que está com seu pai. Abraça aí. É o pai que é para abraçar. Agora é a vez do pai abraçar. Olhe nos olhos. Diga para esse filho o quanto você o ama. O quanto ele é amado.
Se interesse pelos sonhos dos seus filhos, pelas suas ideias. Os faça compartilhar. Os faça compartilhar aquilo que eles têm dentro deles. Peça para eles contarem como foi o dia. Isso independe da idade. Quantos pais não conseguem mais olhar nos olhos dos filhos? Então seja esse pai amoroso, a semelhança do Deus Criador. Talvez você pode me dizer aqui, pastora, mas eu nunca recebi isso, como eu vou dar? Querido, relacionamento é treino. Por causa da queda, como eu falei para você, por causa do pecado, isso começou a ser quebrado. Então a gente precisa se esforçar para ter relacionamento. A gente precisa se esforçar para olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer o quanto eles são importantes, o quanto eles foram desejados, o quanto eles são amados por nós. E você, pai, tem uma missão tão importante nessa terra. Eu diria que você talvez fosse um pouco mais importante do que a mãe. Pastor, o que é isso? É, querido, porque senão Deus se manifestaria para nós como mãe, não como pai. O pai, ele traz a direção para o filho. É o pai que traz a segurança. Pode ver, eu vejo às vezes alguns jovens compartilhando, algumas pessoas compartilhando, e elas dizem assim, elas lembram sempre, o meu pai cantava para eu dormir. Olha, eu lembro. É verdade, a gente lembra mais, parece que de períodos com os nossos pais, por ser um relacionamento tão forte, tão arraigado em nós. Eu me lembro muito claramente que o meu pai, quando ele ia me acordar de manhã, não vão rir, tá? Ele dizia assim, acorda Maria bonita, acorda e vem fazer o café, o dia já está raiando e a polícia já está de pé. Então nunca me esqueci disso, e aquilo eu entendia como algo tão carinhoso da parte do meu pai. Ele me acordava me beijando, e isso ficou tão forte, sabe, tão arraigado em mim esse amor. Então nós pais temos essa responsabilidade. E como nós vamos perdendo esse afeto, essa afetividade, essa intimidade no decorrer dos anos. Parece que o dia a dia, os afazeres, é tudo tão corrido, é tudo tão rápido, o dia passa muito depressa, o tempo está se afunilando e a gente vai trabalhando e corre para um lado para o outro e parece que a gente não tem mais aquele tempo, que é um tempo super importante, a intimidade. Então por trás às vezes de muitas situações, como eu falei, de rebeldia, de desonra, é o grito da alma do filho: pai, me dê atenção, preciso da sua atenção. Isso não importa a idade não, todos nós precisamos de atenção, de carinho, de investimento nos nossos relacionamentos. E aí eu pergunto para você, por que essa aproximação ela é tão importante? Porque geralmente nós transferimos para os outros o nível de relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. Como nós nos relacionamos com as pessoas? É o mesmo nível de relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. O mesmo nível. Porque é um relacionamento muito arraigado em nós. E essa lacuna, se houver uma lacuna em nós, se houver essa lacuna, isso pode nos levar a nunca desenvolvermos relacionamentos verdadeiros. Muitas pessoas estão sempre desenvolvendo, às vezes, relacionamentos superficiais, porque foi dessa forma que as pessoas foram criadas. Então nós precisamos ter cuidado. E às vezes a pessoa vai desenvolvendo o seu relacionamento e ela nunca sabe amar com verdade, ser sincero bastante, ser transparente o suficiente nos seus relacionamentos, porque ela não vivenciou isso durante a sua vida. Mas olha, eu quero te dizer algo, nunca é tarde. Como eu falei, relacionamento é um treino, intimidade é treino, diálogo é treino. E aí o que aconteceu com esse filho? Primeiro, esse filho se afastou, ele perdeu a intimidade com seu pai.
O outro, se a gente for observar e olhar para a vida do outro filho, o outro filho, quando esse filho voltou, retornou aos braços do pai, e o pai mandou matar um bezerro cevado, e eles fizeram festa, o outro filho, quando soube daquilo, se aproximou e disse: ué, o que está acontecendo aqui? Aí disseram para ele: teu irmão voltou. O teu irmão voltou e o teu pai mandou matar um bezerro cevado, e ele ficou chateado. Ele disse: pai, eu estou tanto tempo aqui te servindo e o Senhor nunca matou um bezerro cevado? Irmãos, qual é o pai que não tem prazer de dar para o filho o que ele quer? Por que esse filho agiu dessa forma? Uma vez que tudo que é do pai é dele, era dele também. E às vezes os filhos vão se distanciando dos pais, e os pais não vão nem percebendo isso. E em segundo lugar, o que foi que aconteceu com esse filho? Está em Lucas capítulo 15, 13. O que ele fez? Passado não muitos dias, ele primeiro pediu herança para o pai. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele partiu. E aí, em segundo lugar, houve um afastamento do pai. Houve um afastamento do pai. Isso aqui é um detalhe interessante, foi depois de alguns dias. Porque é exatamente assim que acontece. Primeiro acontece a perda da intimidade. E em segundo lugar, acontece depois o afastamento físico. E às vezes não é afastamento de ir embora de casa, não é de sair fora de casa, não é isso. Mas a perda da afetividade, a perda do toque. Qual foi a última vez que você fez um carinho no seu filho? Faça aí um carinho nele. Do toque, sabe? Do abraço. Doutora Ivana, quando veio aqui falar para as mães, ela fez até as mães colocarem os filhos no colo. E agora eu vou pedir que você sente no colo do seu papai. Porque nós precisamos de colo. Nós queremos colo. Ele não te carregava quando você era bebezinho? Nós precisamos de colo. Nós precisamos desse toque físico, sabe? Precisamos. Como é bom, isso é cura para a nossa alma, queridos. Isso é cura para os nossos relacionamentos. Isso é um prazer, a gente fazer isso. Sentar no colo do papai. Então esse filho aqui, ele estava querendo provar para ele mesmo que ele conseguiria viver só. Que ele conseguiria decidir as coisas sozinho. Que ele queria experimentar novas oportunidades. Mas infelizmente não deu certo. Porque nós precisamos, queridos, estar perto. Porque não era a hora dele sair. Não era a hora dele estar afastado do pai. Existe tempo para todas as coisas. Então enquanto você não casar, você precisa estar perto dos seus pais. Talvez você diga: pastora, mas os meus pais moram em outro lugar e eu precisei vir estudar, é uma outra situação. Mas de você sair, porque você quer estar longe dos seus pais, isso não é normal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que é pai. Com o passar dos anos, seus filhos têm ficado mais próximos ou mais distantes do seu coração? Você que é filho, você tem tomado a iniciativa de estar mais próximo dos seus pais? Porque relacionamento é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. A gente vê muito isso no nosso relacionamento com Deus. Queridos, por toda a eternidade, Deus sempre está tentando trazer o homem para perto dele. Esse é o amor de Deus, está sempre tentando fazer esse resgate. Porque Deus nos tem como seus filhos. Então Deus sempre está tentando nos trazer para mais perto dele. E às vezes nós não entendemos as circunstâncias, as adversidades que nós passamos na vida. É para nos fazer às vezes estar mais perto do Pai. Muitas vezes é para a gente procurar o colo do Pai celestial. Sabe aquela situação difícil que você passa às vezes na vida? Sabe o que Deus está querendo com você? Venha para o meu colo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Esse nosso pai é um pai amoroso. Amoroso. A Bíblia diz em Efésios 6, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso é um mandamento com promessa, é uma promessa de Deus. Filhos, honrem. Agora é a sua vez, filho. Diga para o seu pai o quanto você o ama. E aí, queridos, esse filho sentiu dor com essa distância. Depois que ele perdeu tudo, ele começou a sentir dor com essa distância. Sabe por que a distância dói? Eu não digo só a distância física, mas a distância emocional. Sabe por que dói? Porque nós começamos a ficar sem referência. E todos nós precisamos de referência. Nós não fomos feitos para viver longe. Nós não fomos feitos. O próprio Jesus lá no Getsêmani, quando ele estava para ser crucificado, ele sentiu a dor da separação. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? A dor da separação dói, está longe do coração do Pai. Dói. Então, filho, você que está aqui, não se distancie do coração do seu pai. Abra o teu coração para Ele, fala para Ele, diga o que você sente, isso é muito importante. Seja verdadeiro. Eu sempre digo para as minhas filhas, fale a verdade ela tem que ser dita. Seja transparente, ainda que você pegue uma correção, ainda que papai e mamãe se chateiem, ainda que você fique em disciplina, mas fale a verdade. Abra o seu coração. Abra o seu coração. E essa distância, ela vai trazendo prejuízos para a nossa alma. E aí o filho pródigo, ele passou por vários sentimentos, e eu vou dizer aqui para vocês, porque muitas vezes, alguns que desenvolvem esse relacionamento superficial com os pais, ou com o Pai Celestial, passam por esses mesmos sentimentos. Ele passou por frieza emocional. Esse distanciamento do pai dele trouxe frieza emocional. O filho pródigo pediu sua herança sem ao menos pensar no seu pai. Ele não pensou, não. Ele não quis saber se aquele pai ia ser desonrado, porque o pai era vivo. Nunca ninguém pede herança antes do tempo, gente. E ele estava tão frio que ele não pensou nesse pai. Ele perdeu a noção. E quando ele quis voltar, quanta insensibilidade. Ele ainda pede para o pai: pai, me trata como um dos teus empregados. Ele pensou que o pai era como ele. Estava tão frio quanto ele. Sabe, queridos, quando a gente está distante nos nossos relacionamentos com os nossos pais, terrenos e espiritual, nós vamos ficando frios emocionalmente, espiritualmente. Quantas pessoas que nós conhecemos são tão duronas, né? Só que no fundo, estão com seu tanque emocional vazios, de afeto, e às vezes de pai e mãe. Então, pai, não permita que o seu filho fique com um tanque emocional vazio. Quantas vezes for preciso você abraçar, você beijar, você olhar nos olhos deles e dizer que você o ama, que ele é importante para você, faça isso. Não perca essa oportunidade, essa é a sua missão, essa é a minha missão, é a nossa missão. Enquanto pais, essa é a sua herança. Deus nos deu uma herança. E olha, Deus nos deu uma herança em vida. Deus nos deu uma herança para cuidar. O que é uma herança? É um presente que um pai deixa para um filho. É uma herança. E Deus já te deu antecipadamente para você usufruir e viver. Então, seu filho é herança de Deus. Hein? Então, quantas pessoas são frias, não conseguem ter compaixão, são pessoas ásperas, que às vezes elas oferecem afeto apenas como troca. Elas não sabem dar primeiro. Elas não tomam a iniciativa para fazer, para se relacionar, para tocar. Um outro sentimento que pairou na vida do filho pródigo foi o medo. O filho pródigo, longe do pai, ele começou a sentir medo. Por que eu estou vivendo isso? Sabe, queridos, confiança é tudo na vida.
Confiança é algo que pode determinar o fracasso ou o sucesso de alguém. Na sua vida profissional. Na sua vida. E como é que a gente aprende segurança e confiança? Como? Como é que a gente aprende? Sem dúvida, no nosso relacionamento com os nossos pais. Você já viu uma criança? A gente, às vezes, quando alguém pede, sabe aquela brincadeira de se jogar? Um outro está atrás e você se joga? E a gente fica todo desconfiado, não é assim que acontece? Mas coloca uma criança para fazer isso com o pai, ela não mede nem esforço, ela não sabe nem se o pai está atrás de verdade. Ela vai e se joga, não é assim que acontece? Pela confiança, porque quem gera confiança num filho é o pai. Então, pais, se você souber o peso da influência que você tem na vida do seu filho. O tema dessa noite a gente intitulou Meu Pai, Meu Herói. Sabe, os nossos pais, nós crescemos vendo os nossos pais como os nossos heróis. Diga para o seu pai aí, você é meu herói, pai. Então, pai, declare para o seu filho, sabe, sempre que você puder, você pode, você consegue. Estamos juntos, filho. Papai está contigo. Você vai conseguir. Você tem valor. Sabe, eu digo sempre para as minhas filhas, vocês podem todas as coisas em Deus. Se alguém disser para você que você não pode, isso é mentira. Porque vocês podem todas as coisas em Deus. Nicole está aí? Nicole, minha filha? Essa semana, ela chegou em casa chorando. E eu disse, o que foi, filha? Ela disse, mãe, nunca mais quero cantar na minha vida. Vocês sabem que a Nicole gosta de cantar. Levita, ela foi consagrada. Eu pedi a Deus, Senhor, dá uma levita para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Eu disse, por que, filha? E ela disse, mamãe, a fulana de tal lá da escola dela, disse que a minha voz é feia, né, minha filha? Está aqui ela. Não precisa vir aqui não, é só para saber onde você estava. Eu disse, quem foi que te falou isso, filha? Ela disse, foi uma amiga minha da escola, uma coleguinha da escola. Eu disse para ela, o que os teus pais dizem que a sua voz é bonita? Sua voz é linda, filha. Tape os seus ouvidos para todas as outras vozes, porque Deus recebe o louvor dos teus lábios. O que importa é o que os teus pais dizem, o que importa é o que Deus acha de você. Sabe, pais, essa é a nossa missão, de desfazer as outras vozes, de mostrar para os filhos que eles podem crescer, eles podem conquistar, eles podem avançar, eles podem conseguir. Então gere filhos cheios de segurança. Essa é a sua missão. Filhos que vão dizer, eu vou conseguir. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Elas podem destruir a vida do seu filho. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para elogiar seu filho, para destacar aquilo que ele tem de bom. Deus, Ele faz isso conosco. Sabe o que Ele diz? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Olha esse nosso Pai, gente. Um Pai que está sempre perto. Um Pai que está sempre pronto para nos ouvir. Um outro sentimento que veio na vida do filho pródigo foi solidão. Ele se sentiu sozinho, ele perdeu tudo, gastou tudo que ele tinha, perdeu os amigos, que não eram amigos de verdade, e ele se sentiu só. Ele não tinha mais amigos. E essa é uma das marcas da falta de intimidade também. A solidão pode trazer a falsa convicção de que é possível viver sem os outros. Eu quero te dizer, para você que é pai, que é filho, para todos que estão aqui, é impossível nós vivermos nessa terra sem relacionamento. É impossível, porque Deus nos criou para termos relacionamentos. Nós pessoas, eu sempre digo que pessoas precisam 100% de Deus, e pessoas precisam 100% de pessoas. Nós precisamos 100% de Deus e 100% de pessoas.
Então acabe com isso. Pastora, mas às vezes eu estou no meio de muita gente e me sinto só. Algo precisa acontecer na sua vida, querido. Porque você não está sozinho. Ele está com você. O Deus Emanuel, Deus conosco. E Ele faz questão de se relacionar com o homem dessa forma. O Deus conosco. O Deus conosco. Então, nós pais, devemos ser sempre os mentores da vida dos nossos filhos, independente da fase. Eles precisam de conselhos sempre, por toda a vida. Eu busco conselhos ainda com a minha mãe. Então, por toda a vida, nós vamos precisar sempre, porque são os nossos pais. Eu sempre digo que os pais, eles são indispensáveis na vida de um filho. Indispensáveis. Você pode dizer, pastora, mas eu não tive o prazer de estar com meu pai. Como o meu marido, por exemplo, também, que perdeu o pai. Muito novo, tinha 2 anos de idade. E a gente sabe de várias circunstâncias, de pessoas que efetivamente não tiveram esse prazer de estar com o pai. Mas eu quero te dizer, você que talvez se sinta assim, Deus, Ele é capaz de suprir toda lacuna na sua vida, porque Deus é Pai, e é um Pai amoroso, sabe, é um Pai que supre todas as coisas dentro de nós. Ele chega a dizer, tu és o meu filho amado. O Pai, Ele afirma a identidade do filho. Sabe, quando Jesus estava sendo batizado, Deus disse para ele, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então você é um filho amado por Deus. Posso ouvir amém nessa noite, querido? Um outro sentimento que pairou na vida do filho pródigo foi a culpa. Culpa. O filho pródigo disse, ai, os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo agora. Em outras palavras, se eu não tivesse saído de casa, eu estaria comendo do bom e do melhor uma hora dessa. Sabe, há um padrão de Deus para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E quando a gente não atinge esse padrão em alguma área, nós cultivamos a culpa. O peso de estarmos fora desse padrão. Mas eu quero te dizer que Jesus já levou sobre si toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa. Você que é pai, não se culpe. Talvez você não tenha sido um pai tão amoroso, não se culpe por isso. Deus já levou toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa. E nunca é tarde para recomeçar. Sabe, um outro sentimento que pairou na vida do filho pródigo foi a religiosidade. O que é religiosidade? É falta de intimidade. É uma postura que a gente vai adotando, estabelecendo regras. E sabe o que ele fez? Ele tentou viver a vida do jeito dele, da sua forma, das suas regras, achando que ia dar certo. E às vezes a gente tenta ter esse relacionamento com Deus, cheio de regras. Mas sabe, querido, o nosso relacionamento com Deus é um Deus que nos carrega no colo, que toma a nossa mão e nos levanta quando a gente cai, e firma a nossa identidade, e diz que nós não estamos sozinhos nessa terra, e está sempre conosco. Então você não precisa se relacionar com Deus através de uma religião, não. Ele quer intimidade, tudo que Deus quer é intimidade. E nós transferimos o nosso relacionamento com os nossos pais para Deus sempre. Sempre. Mas deixa Deus tocar na sua vida hoje, amém, queridos? E aí a gente vê o terceiro passo aqui desse filho, em Lucas capítulo 15, 20 e 21, diz assim, 20 e 21, e levantando-se foi para seu pai. A partir do versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi que pequei contra o céu e diante de ti. É o retorno desse filho. Eu já tentei imaginar essa história por diversas vezes. E o meu coração ferve porque imagina um filho voltando. Um filho voltando. E eu quero te dizer nessa noite que reconhecer que é hora de voltar para casa. Ou hora de desenvolver um relacionamento talvez que você nunca teve.
é ter uma disposição mental e espiritual para se conectar com seu Pai terreno e o seu Pai celestial. O texto diz que ele caiu em si. E sabe o que é cair em si? É arrepender-se. Cair em si é se arrepender. Não há restauração nos relacionamentos sem um arrependimento genuíno. Não há. Não há. Tem um texto em Hebreus, esse texto ele é poderoso. Hebreus capítulo 12, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Diz assim. Vou esperar você abrir. Hebreus capítulo 12. Cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15, cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Sabe, queridos, nos relacionamentos que a gente mais se fere, são com as pessoas mais próximas. Talvez seja uma noite de perdão também. Que você, pai, tenha que pedir perdão para o seu filho, ou você, filho, tenha que pedir perdão para o seu pai, ou você, filho, que não conheceu seu pai, ou que não conviveu com seu pai, tenha que perdoar. Talvez você tenha que perdoá-lo nessa noite. Eu não sei da sua história, eu não sei da sua situação, mas eu quero te dizer que perdoar é liberar você mesmo. É liberar você mesmo. Perdão não é fácil, é uma decisão. Tem um livro chamado A Psicologia do Perdão. Sabe o que ele diz? Somente uma decisão pode nos tirar da prisão da mágoa. Somente uma decisão pode nos tirar da prisão da mágoa. Porque mágoa é uma prisão. Talvez você precise perdoar hoje de verdade, sabe? Liberar. Mesmo não sentindo vontade de fazer. Mas é possível fazer, perdoar por obediência a Deus. Perdoar é a decisão de olhar a ofensa recebida com os olhos espirituais. É ter a certeza de que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Perdoar. E esse filho resolveu voltar. Eu fico imaginando ele tentando voltar e ele se aproximando da casa, o coração batendo forte. Vai chegar o tempo que eu vou me encontrar novamente com meu pai e resolver todas as pendências que ficaram para trás. Talvez você tenha um relacionamento ótimo com seu pai, mas você esteja precisando fazer isso com seu pai celestial. Eu não sei, mas eu quero te dizer que hoje é uma noite de oportunidade para você, amém, querido? E 4 e último ponto aqui que eu quero destacar da história desse filho pródigo. É andando numa outra dimensão. Esse filho, quando ele foi recebido pelo pai, ele passou a andar numa outra dimensão. Que essa dimensão, eu e você, enquanto filhos de Deus, precisamos andar. Nós precisamos receber essa filiação espiritual, aceitar essa filiação espiritual. Você e eu somos filhos de Deus e não há nada que você faça, sabe, para Deus, não há pecado que você cometa que vá deixar de você ser filho de Deus. Não há nada que a minha filha faça para mim que ela deixe de ser minha filha. Ela é filha. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, quando a gente é selado pelo Espírito, nós passamos a ser filhos de Deus. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não há nada que a gente faça para deixar de ser filho. Uma vez filho, filho para sempre. O que às vezes a gente perde é essa comunhão, essa intimidade. E aí esse filho começou a andar numa outra dimensão. E a gente começa a ver, através desse pai, do filho pródigo, desse pai amoroso aqui, a paternidade de Deus para a nossa vida. Sabe, os sentimentos, as coisas que Deus promove dentro de nós, que ninguém consegue promover. E a primeira delas, queridos, é o amor. Esse filho, quando ele volta para casa, ele recebe amor, além das suas expectativas. Ele começa a falar: pai, eu pequei contra os céus, me trata como um dos teus empregados. O pai não dá nem bola para aquilo que ele está falando.
Ele diz, depressa, corram, vistam. Ele não está nem aí para aquilo que ele... O importante é que aquele filho voltou. Um amor. Sabe, um amor avassalador. Ele não estava nem interessado no que o filho estava falando. O importante é que aquele filho tinha voltado para os seus braços. E aí ele recebe esse amor. A gente sabe que o amor humano, ele se esgota, ele é falho. Mas o amor de Deus sempre se renova. Sempre se renova, dia após dia. O amor de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. E esse filho também recebe abrigo, proteção. E aí quando ele recebe o filho, o pai diz assim, depressa, tragam a roupa e vistam nele, protege, abrigo. Ele deve estar com frio, vamos trocar essa roupa. Recebe abrigo. Você precisa desfrutar, querido, todos nós que estamos aqui, precisamos desfrutar do privilégio de ser filhos de Deus. Precisamos desfrutar desse abrigo, desse amparo, dessa proteção. Sabe o que o Salmo 91 diz? Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia. Isso é abrigo de Deus para mim e para você. Isso é proteção dele para a nossa vida. Vamos andar nessa dimensão de filhos. Filhos de Deus. Esse filho também recebe a aceitação. Como, queridos, nós precisamos de aceitação. Todos nós precisamos de aceitação, não é verdade? Quando a gente chega num grupo, quando a gente chega num determinado lugar, tudo que a gente quer é ser aceito. Nós temos essa necessidade. E esse filho, ele recebeu a aceitação. Quando o pai disse, coloque calçados em seus pés. No contexto de Jesus, na época, um escravo, ele era logo reconhecido de longe. Porque uma das marcas evidentes de um escravo eram os seus pés calçados. O escravo, quando se aproximava, ele estava calçado, já sabiam logo que ele era um escravo. Mas olha, quando você tem Deus como pai, você sai da condição de servo, de escravo, propriedade particular, bom tesouro, menina dos olhos de Deus. É isso que nós somos. Esse é um outro privilégio enquanto filhos de Deus. O mundo pode estar acabando aí fora, mas existe uma alegria dentro de nós, que independe das circunstâncias, independe daquilo que a gente passa, existe algo borbulhando dentro de nós, é a alegria de Deus na nossa vida. É a alegria de saber que nós temos um Pai que não nos deixa sozinhos. A despeito de todas as circunstâncias, ou problemas, ou dificuldades, ou pecados que você passa. Eu quero te dizer que Deus quer sempre nos dar a alegria dele dentro de nós. É por isso que quando o salmista ele pecou e ele foi orar, ele disse, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque existe uma alegria permanente dentro de nós. Uma alegria que não se esvai, a não ser por causa do pecado. Mas ela pode ser restituída quando nós oramos. Amém, queridos? Uma outra coisa que esse filho recebeu, o alimento. Tragam, aquele pai disse, tragam um novilho gordo e matem-no. Traga. A filiação de Deus, ela está diretamente relacionada a alimento. Nós somos alimentados por Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos supridos em tudo por Ele, queridos. O fato de você estar vivo, o fato de você ter o que vestir, ter o que calçar, o fato de você estar aqui nessa noite com vida, com saúde, isso é Deus na sua vida. Quantas pessoas dormem e não acordam mais? Quantas pessoas aí fora não têm o que comer, não têm o que vestir? Nós temos. Isso é cuidado, porque você é filho. Deus nos provê em tudo. A gente percebe isso na oração de Jesus no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia Deus tem um pão fresco para a tua vida. Cada dia. E em último lugar, esse filho ele recebe uma aliança.
uma aliança. Quando o filho voltou para casa, ele recebeu um anel. O anel simbolizava pertencimento àquela família. Uma aliança estava sendo restaurada entre um pai e um filho. Apenas por meio dessa aliança, você e eu seremos capazes de experimentar tudo da parte de Deus. Tudo. Eu gosto muito daquele texto em Efésios, que diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes. Você já tem tudo que você precisa usufruir. O que você precisa é aceitar, é receber, porque o amor já foi dado, já foi derramado. Amém, querido? Que Deus maravilhoso é esse? Então, apenas por meio dessa aliança, nós poderemos receber essa abundância de Deus. E hoje, você que está aqui está sendo desafiado. Você que é pai, a ser um pai cada dia mais amoroso. A ser cada dia mais um pai que supre, sabe, o emocional dos seus filhos. E você que é filho, e todos nós que somos filhos de Deus, estamos tendo essa oportunidade de receber esse amor de Deus. Você também que é filho biológico, que está aqui, que seu pai está aqui, ou talvez não esteja. Você está tendo hoje uma oportunidade também de honrar o teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados nessa terra. Honrar de fato e de verdade, não somente com presentes, porque a gente não honra alguém com presente. A gente honra alguém com a nossa vida, com o nosso doar. Amar é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então amar é dar, é se entregar. Então nós estamos sendo desafiados hoje a nos doar para os nossos relacionamentos. Principalmente para os nossos relacionamentos base, que é pai e filho, mãe e filho, filho e pai. Se doe para o seu filho. Se doe. Se entregue hoje também ao Senhor, ao teu Pai celestial. Eu queria que você ficasse em pé.